A Procuradoria-Geral da República pediu hoje que o Supremo Tribunal Federal condene os 3 deputados federais do PL por desvio de emendas parlamentares. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a Janaína Camelo. Jana, seja bem-vinda aqui ao nosso 3. Inclusive, essa denúncia é sobre um desvio de cerca de R$1.600.000 em emendas parlamentares que foram enviadas para o estado do Nordeste, mas precisa de uma explicação sobre a transparência e a rastreabilidade, e isso não ficou muito claro. Traz mais detalhes a que pé está esse julgamento e, é claro, o termômetro, o clima aí na Suprema Corte. Boa tarde. Muito boa tarde para você, Cássio. Pois é, inclusive, esse é o primeiro julgamento de uma ação penal envolvendo desvio de emendas parlamentares, né? Então, quem são os réus? São ao todo 8 réus, mas tem 3 políticos que são do PL. No caso, o Josimar Maranhãozinho, como você disse, que é do PL do Maranhão, Pastor Gil, do PL também do Maranhão, e o suplente Bosco Costa, que também é do PL do Sergipe. Então, eles são réus por corrupção passiva, organização criminosa, são acusados de cobrar propina do prefeito da cidade de São José de Ribamar, do Maranhão, para destinar emendas para essa cidade. Então, eles pediam valores, pediam dinheiro em troca de enviar emendas para essa cidade, São José de Ribamar. Esse caso, esse desvio específico aconteceu em 2020, foi quando ele começou a ser investigado pelo Ministério Público. Então, seria um desvio, como você falou, de R$1.600.000, extorquido do prefeito, que comandava a cidade na época. O nome dele era o Eudes Sampaio, em troca dessas emendas, que era no total de R$6.600.000. Então, de R$6.600.000 em emendas, eles pegavam de volta R$1.600.000. Essa investigação, inclusive, ela começou, Cássio, porque o próprio prefeito fez essa denúncia para o Ministério Público, viu que estava sendo extorquido. Todos eles negam as acusações, estão hoje no julgamento. O que aconteceu? Ele começou logo de manhã, já com as manifestações aí da Procuradoria-Geral da República pedindo a condenação. Falou também o relator, que é o ministro Cristiano Zanin, é o relator desse caso, e estão falando as defesas dos 8 réus. Inclusive, continua esse julgamento, começou pela manhã numa primeira sessão e agora tem uma segunda sessão. A expectativa era de que pela manhã, os ministros da primeira turma votassem. O julgamento está acontecendo na primeira turma, tem 4 ministros, mas o ministro Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma, decidiu suspender esse julgamento depois de hoje, depois de concluídas todas as sustentações orais, todos os advogados falarem, e aí ele suspende, vai retomar esse julgamento na semana que vem, e aí sim com os votos dos ministros da primeira turma. Cássio. Ô, Jana, inclusive, em meio a esse julgamento em torno das emendas parlamentares, o ministro do STF, Flávio Dino, ele também deu uma declaração sobre as críticas que o tribunal tem sofrido nesses últimos tempos, né? Casos, pois, em meio à polêmica do caso Master, né? O ministro Flávio Dino, ele disse o seguinte, ele falou que há uma perda de equilíbrio no papel de cada instituição, que o STF erra, mas que também acerta muito. A gente separou um trecho dessa declaração e a gente vai ouvir agora. Falta moderação, prudência e cuidado em reconhecer que esse Supremo que erra, e erra como instituição humana, acerta também, acerta muito, e acerta mais do que erra. Então, as sustentações orais lembraram esse gigantesco acerto do Supremo Tribunal Federal, no momento em que há uma espécie de perda de equilíbrio na aquilatação do papel de cada instituição. Cássio, você perguntou do clima aqui. Quem também falou num discurso hoje foi o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, dando alguns recados. Ele não citou o caso Master, mas deu a entender o recado que o ministro quis dar. Ele disse, por exemplo, que os ministros, juízes, não têm voto, mas eles têm a razão da lei, que por isso não se pode jamais abrir mão de fundamentar escolhas e justificar decisões, e diz que sem confiança não há autoridade que resista. Cássio. Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. E olha, gente, é importante lembrar que nesses últimos meses, principalmente, desde o ano passado, o ministro Flávio Dino vinha fechando o cerco, vinha armando essa ofensiva em relação aos gastos com as emendas parlamentares, as chamadas emenda PIX, pedindo cada vez mais a rastreabilidade para saber quem deu dinheiro,
que cidade chegou, quem recebeu e de que forma foi utilizado. Então ele queria trazer essa transparência e essa rastreabilidade do dinheiro público. E, é claro, acompanhar a obra, porque esses dinheiros são destinados a redutos eleitorais, para a construção de escolas, de hospitais, aí também de rodovias, enfim, para melhorar a estrutura, a infraestrutura, a qualidade de vida das pessoas que moram nessas cidades que recebem esses recursos. Ô, Piperno, eu quero te ouvir porque, querendo ou não, é um julgamento que chama atenção. São 3 parlamentares do PL, acusados, então, de desvio, PGR já pedindo a condenação deles. Falta agora, né, o voto por parte dos ministros da primeira turma, mas, querendo ou não, além da condenação, caso ocorra ou não, é importante ficar atento ao peso do voto de cada ministro. O STF deve utilizar esse julgamento, ou pelo menos, né, parte dele, para dar recados aos parlamentares e ao Congresso Nacional sobre a questão das emendas parlamentares? Eu acho que esse julgamento, de alguma forma, ele abre a caixa de Pandora, porque tem mais um monte de deputado na fila. São, aliás, parlamentares de vários partidos. Temos que ser justos em relação a isso. Começa com o PL, né? São processos que andaram mais rápido, mas eu já vi, por exemplo, investigações contra deputados do PSB, do PDT, do PR. Tem um monte, né? Lá em Minas tem um próximo ao senador Cleitinho que estava usando tornozeleira, que também foi alvo de busca e apreensão. Então, são muitos os parlamentares na mira. O que particularmente não me surpreende, porque eu sempre digo aqui que esse é o pior e mais fundamentalista Congresso de todos os tempos. E a baixa qualidade também passa pela malversação de recursos públicos. E esse processo evidencia isso. Ô Zé, inclusive, né, você vê esse julgamento com uma possibilidade de um freio de arrumação na tentativa dos ministros do STF de mudar essa imagem, pelo menos a percepção do Supremo Tribunal Federal, que vem sofrendo uma crise institucional e, mais ainda, para ter esse compromisso com a pauta ética, ou seja, de saber, né, fiscalizar, de saber, né, rastrear esses valores que são muito importantes para a sociedade. Pois é, olha, Cássio, antes do ministro Flávio Dino pegar de novo esse processo, né, porque ele estava com Carmen Lúcia, Rosa Weber, né, ela se aposentou, ele herdou o gabinete e trouxe uma decisão que ela tomou lá atrás sobre transparência das emendas. Mas antes mesmo dessa decisão da ministra Rosa Weber, eu já dizia que o 3 em 1 claramente, isso não vai dar certo. Todos sabem o final dessa história. O final dessa história é cadeia, condenação. Está demais, ainda está assim, né? Nesse caso aí, eu vou contar aqui claramente, abertamente, como é que é a história. Assessores dos deputados saem visitando municípios, vejam bem, alguns até fora do estado. Vou te mandar aqui 10 milhões. Tá bom, prefeito, ok, mas eu quero 25% de volta, né? Então, quem conseguiu pegar, quando houve investigação, pegou, porque a Procuradoria-Geral da República, aliás, a Controladoria-Geral da República, tem um instrumento lá que dispara um alarme, uma inteligência artificial sobre essas desconfianças. E veja bem, dinheiro para a saúde, emendas para a saúde. E aí eles pegavam o dinheiro de volta. E foi muito fácil ligar os assessores com os deputados. Esses 3 deputados, um ex-deputado, serão condenados. É uma história já contada, serão condenados na primeira turma. Por que eu digo isso? Pela recepção do processo quando eles se transformaram réus. Foi um pedido da Procuradoria-Geral da República. Chegou na primeira turma e já no julgamento de recepcionar o processo, ou seja, aceitar o indiciamento e tornar réus os parlamentares, já ficou claro que eles serão condenados. E eles sabem disso. Além deles, os assessores, né? Eu acho que tem mais 6, além dos 3 deputados. E é uma história que deveria ser contada sempre aqui. Essas emendas parlamentares são a indecência, gente. São 300 milhões de reais administrados livremente pelos deputados durante o mandato. Isso criou no Congresso Nacional uma bancada de emendas. Esses deputados não querem saber de discurso, de partido político, de discutir política, nem nada. São administradores de emendas, segundo me mostrou lá o deputado Hildon Rocha, do Maranhão. Ele é adversário do Flávio Dino, lá no Maranhão. Mas ele falou, olha,
não é meu adversário lá, mas ele está certo de exigir transparência nas emendas parlamentares. Então, eu diria que esses 3 serão condenados pelo Supremo e serão apenas os primeiros. Essas emendas são a nova aberração da política. Ô Zé, é importante também te trazer um pouco de contexto, pessoal que está nos acompanhando aí no YouTube, na rádio e também na TV, porque esse caso chama atenção como é que funciona essa questão do desvio das emendas. Chega lá um deputado, ele pega essas emendas parlamentares, fala lá para um prefeito, olha, seguinte, eu tenho tantos X milhões para destinar à sua cidade. E o cara, eu preciso aí construir uma escola, tem um hospital que eu preciso reformar, tem uma obra que eu preciso tocar, porque para esse prefeito, esse dinheiro vai ser de mais-valia, vai ser um dinheiro importante até mesmo para ele conseguir aí uma possível reeleição, ou até mesmo para dar uma modernidade, para aprovar em relação também à sua própria cidade. Aí o que acontece? Eles dão esse dinheiro, nesse caso foi mais de 6 milhões de reais, e pediram de retorno 25%. Ou seja, eu te dou 6 milhões, deixa aí anotadinho, e você me retorna 1.600.000 e esse dinheiro fica comigo. Aí eu vejo o que eu faço, eu coloco na minha conta, eu coloco alguma coisa, mas você empenha, ou seja, você diz, afirma que recebeu esse valor. Aí, gente, aí é desvio, isso é crime e isso que está indo para julgamento hoje. Por isso que eu te pergunto, Alan Gani, dependendo pelo menos aí dos votos e do resultado desse Supremo, a gente pode esperar os ministros da primeira turma adotando uma linha mais dura, um voto ainda mais contundente nessa expectativa de dar um recado sobre a questão da ética envolvendo o uso das emendas? Olha só, são questões diferentes. É claro que, neste caso, a decisão é acertada pela Suprema Corte de mais rigor no uso das emendas. Eu ouvi de uma parlamentar, evidentemente que ela falou que não fazia mau uso das emendas, mas que 95% do Congresso Nacional fazia mau uso dessas emendas. O Zé talvez confirme essa informação com muito mais propriedade do que eu. O fato é que se banalizou muito este exemplo que você trouxe, né, dessa propina de 25%. Aliás, é curioso como no Brasil, né, geralmente a propina gira sempre em torno de 25% a 30%. Na Lava Jato era 30% das obras superfaturadas. De qualquer modo, realmente é um volume muito grande, essas emendas, chega a quase 50 bilhões, 60 bilhões, né? Se dividir aí por cada parlamentar é uma conta altíssima, eles só pensam em emendas, virou a dopamina do Congresso. Agora, isso não exclui o outro problema que vive a Suprema Corte. E aí a gente percebe também um duplo padrão na PGR, né? Muita celeridade em relação às emendas acertadas. Agora, em relação à investigação que a sociedade clama por o que aconteceu com o dinheiro do Daniel Vorcaro para alguns ministros da Suprema Corte, né? Que relação é essa? Explicações sobre isso, aí a gente não observa a mesma celeridade. Então, absolutamente tudo deve ser investigado, porque o princípio público é da moralidade, é o princípio da transparência, da efetividade das políticas públicas e da publicidade.